Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para a nossa conversa nesse dia. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, escolhendo uma noiva, a respeito de ter a mente de Cristo. Todos nós sabemos que o reino de Deus já está estabelecido dentro do coração da verdadeira igreja. É ali onde o nosso grande príncipe rei, que peleja pelo seu povo, está vencendo cada luta, está vencendo essa maior batalha jamais pelejada. A batalha não está sendo vencida lá fora, no campo político, ou lá fora, no campo religioso, ou em qualquer organização, ou em qualquer coisa desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então, essa maior batalha jamais pelejada, ela acontece num campo chamado a mente humana, porque dali partem as decisões. E nós vivemos num tempo muito glorioso, porém muito perigoso. O princípio estabelecido em Gênesis e por toda a Bíblia é que Deus nos deu o direito de escolha. Veja, liberdade é a principal coisa da nossa vida. Liberdade de ir, liberdade de vir, liberdade de opinião, liberdade de escolha e principalmente liberdade de religião. Mas, de acordo com o que está acontecendo no mundo, por toda parte, já foi profetizado em Apocalipse 13, Apocalipse 17, esse direito de escolha será tirado do cidadão. Veja, o direito de liberdade, de religião, de opinião. Nós estamos vendo o desenho que está se apresentando diante de nós, nas mídias sociais, nos jornais, por toda parte. Muitas coisas já não podem mais ser ditas, com medo de que possamos ser presos, nossos direitos serem tirados e assim por diante. Está se desenhando a perca da liberdade de escolha. Agora, por isso temos aprendido com o profeta que essa maior batalha jamais pelejada se dá exatamente na mente do ser humano. Conquistar esse território, conquistar esse campo de batalha. É por isso que Satanás está tão nervoso como ele está. Ele está lutando para ocupar e dominar a mente humana. Veja, hoje mesmo, muitas pessoas estão sendo cerceadas em seus direitos de opinião. Veja, suas liberdades estão sendo tiradas. Isso já chegará em nossas igrejas. Veja, há muitas coisas que não se pode mais dizer por medo de perder oportunidades, por medo de pregar contra certos comportamentos e assim por diante. A exemplo dos dias de João Batista, que ele foi decapitado pelo simples fato de se opor à condição de casamento e divórcio em que estavam envolvidos Herodes e Herodias. Veja, ele foi decapitado pelo simples fato de pregar contra o adultério de Herodias. Era uma condição social, era uma condição em que ali estava o profeta Elias para preparar o caminho do Senhor. Ele estava agindo como o lavandeiro estava passando um sabão sobre a sujeira, veja, pregando contra a corrupção militar, a corrupção na política, os impostos, a sonegação, o suborno, a corrupção, e logo ele foi pedido a cabeça. Então o cenário está todo sendo desenhado. Veja, somente um lado, entre aspas, é que tem a verdade. Então o direito de liberdade, de expressão, de crença, de opinião, está chegando aonde a Bíblia diz que chegaria, a ponto de que ninguém vai poder comprar nem vender sem ter a marca da besta. Veja, e a marca da besta, veja, é esse espírito de mentira. Mentira religiosa, mentira doutrinária. Veja, o Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Só há uma forma de verdade, e essa é a palavra de Deus. Agora, a grande verdade é que a verdadeira igreja, veja, ela está agora mesmo governada pelo cabeça, o líder, Miguel, Cristo,
o Espírito Santo. Ele se levanta aqui dentro de nós para estabelecer a verdade da palavra aqui dentro, nesse campo de batalha. Então, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11, eu quero chegar no verso 16, onde fala, mas nós temos a mente de Cristo. Veja, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Veja, o Evangelho, a verdade da palavra, a sã doutrina, para o homem que não tem o Espírito Santo, parece loucura. Veja, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Veja, os pensamentos eternos, aquilo que estava na parte mais secreta da mente de Deus. Veja, mas nós temos a mente de Cristo. A igreja é dado a graça de conhecer esses mistérios escondidos, conhecer a soberania de Deus, a sua paternidade, os seus atributos, os seus planos, os seus propósitos, o seu caráter. Veja, isso é o que é a mensagem do profeta. Essa é a terceira etapa. Os pensamentos eternos de Deus sendo revelados à igreja. Qual o seu propósito? Qual o seu plano? No que Deus está empenhado nesta hora? Aonde deve estar posicionada a verdadeira igreja? Aonde é que realmente acontece a luta nesse momento entre os reinos espirituais? Veja. Então, na mensagem Escolhendo uma Noiva, falando a respeito tanto da noiva de Satanás quanto da noiva de Deus, falando que ambas estão grávidas de acordo com Apocalipse 12. Veja, a verdadeira igreja já está fecundada pela palavra, mas também a noiva de Satanás já está fecundada da mentira. Nós estamos vendo hoje no campo da política, veja, pessoas que estão crendo a mentira, já estão dominadas. Veja, tanto um lado quanto o outro, os dois estão podres, republicanos e democratas estão podres. Veja, Satanás já tem enganado ao sistema religioso, ao sistema eclesiástico, porque a Bíblia chama primeiro a mãe de uma meretriz e depois chama as filhas também de prostitutas, porque se prostituíram com os reis da terra. Mas aonde é que tudo isso está acontecendo? Na mente. Veja, é uma batalha de informação, é um campo onde as forças estão lutando, bem ou mal, os dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Veja, é a maior batalha jamais pelejada, como disse o profeta. Agora, a verdadeira igreja, ela está dominada pelo Espírito Santo nessa hora. Então diz o profeta, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele. Veja, Ele é Cristo, né? E Ele é a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que é a diferença? Qual foi a palavra prometida? Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, nos dias da vinda do sétimo anjo. Essa é a palavra prometida. Veja, o que veio fazer a mensagem de Malaquias 4? Veja, veio trazer à igreja a fé original. Fé no quê? Fé na palavra, palavra prometida. A manifestação de Jesus Cristo em carne humana nesse tempo que nós estamos vivendo. Jesus está fazendo 3 coisas agora em sua descida. Veja, primeiro foi o alarido, isso já passou. A segunda parte é a voz de arcanjo, essa voz que soa agora diretamente de dentro do corpo de Cristo através dessa mensagem, porque ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Então o que é que ressuscita o corpo? O espírito de vida. Veja, quando ele chamou Lázaro para fora, veja, o espírito de vida tomou aquele corpo apodrecido e trouxe a vida de volta. O que é a ressurreição? É o espírito de vida chamando os mortos da sepultura. Onde é que nós estamos agora?
Veja, as sepulturas religiosas foram abertas. E nós somos chamados da onde? Da região dos perdidos, de entre os mortos. Levanta-te de entre os mortos. Veja, Satanás agora está com todo o controle na mão. A política, a religião. Veja, o controle econômico, com a balança na mão, mercadejando, controlando as fontes e as reservas de alimentação. O que era o reino das trevas com o nosso país? Dominar as fontes, as reservas de alimentação. Porque o maior poder energético do mundo é a alimentação. Não é o petróleo, não é as fontes de energia elétrica ou a eólica, o que seja. É a alimentação, que é a fonte energética sem a qual nós não sobrevivemos. Então ele quer tomar controle disso. E ele tem o controle na sua mão, porque ele aparece como um cavalo preto, com a balança na mão, trigo e cevada, mercadejando cereais, comida. Porque quem controla a comida, controla o mundo. Essa aqui é a verdade. Então veja, e nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual, veja, estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Essa é a realidade do que está acontecendo agora. Veja, uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia desses no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo, através de uma denominação, e essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isso, creio que viverei, porém, vocês jovens, lembre-se que ouviram um ministro dizer isso, dará finalmente nisso, e essa é a marca da besta, quando ela forma este Concílio Mundial de Igrejas e dará à luz seu filho, o anticristo. Essa que é a verdade da palavra. Veja, a outra, a noiva espiritual, está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a palavra. A noiva tem que ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um. Agora, ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade, e a sua vontade é a sua palavra. Então aqui dentro, o reino de Deus estabelecido, dentro da verdadeira igreja, o reino de Deus, a mente de Cristo, tomando o controle. Veja, e a mente de Cristo é a sua palavra, que é a vontade de Deus. Há uma igreja levantada para fazer a vontade de Deus. 176 agora. Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. O que atrai a igreja? A palavra vindicada. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos, e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. E o que atrai Deus? Parágrafo 178. Um povo que guarda sua palavra. E os dois se juntam e formam a verdadeira esposa do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, acrescente a sua fé, deixe aí o seu comentário e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.